Ora, e começamos por ver realmente aquilo que foi, eu diria, o grande acontecimento do dia, que acabou por ser as declarações de Janet Yellen, que acabaram por trazer alguma expectativa mais positiva para o dólar. E como sabem, o dólar tem vindo a desvalorizar bastante nestes últimos meses. E nós já temos vindo a verificar precisamente isso neste gráfico semanal. Portanto, tem vindo aqui a mostrar sinais de grande fraqueza, com o euro a ganhar força. Entretanto, hoje, com as declarações de Janet Yellen, e mesmo durante já toda a manhã e toda a tarde, vimos uma grande procura por dólares, com a expectativa, que depois o discurso dela veio confirmar precisamente isso, mas com a expectativa de que as taxas de juros teriam de vir a ser aumentadas de uma forma mais gradual para evitar que existissem alguns impactos negativos na economia. Ora, isso levou-nos então a ter esta correção fortíssima do euro-dólar. E nós, a semana passada, aliás, há 2 semanas já tínhamos visto isso. Estávamos aqui a mostrar muita divergência já. Aliás, aqui no gráfico a 4 horas era possível ser vista já essa divergência, aqui em D1. Portanto, já com muita divergência aqui nesta subida. Portanto, reparem que o preço faz máximos. A força relativa do preço não faz esses máximos. E estávamos agora a entrar aqui num processo onde poderíamos, então, ter o início de uma correção. Lá está, não quer dizer que isto seja inversão. Não quer dizer isso. É impossível adivinhar se vamos agora ter uma inversão ou não. Há muitos fatores que podem influenciar uma alteração das tendências. Mas eu acredito que, e era aquilo que eu já tinha dito há 2 semanas atrás, acredito que pudéssemos ter aqui um padrão de inversão que nos levasse a corrigir pelo menos até aos 1,17. Se calhar até podemos corrigir aos 38,2% de Fibonacci de toda a subida. É mais ou menos aqui a zona dos 1,14. Mas pelo menos até aos 1,17 havia muito potencial para corrigir. Depois, a partir daí, se vamos subir ou não, já vai depender então de vários fatores. Vai depender da forma como os outros bancos centrais mundiais agem de acordo com aquilo que Yellen hoje disse. Portanto, Yellen disse que iria aumentar as taxas de juros de uma forma mais gradual. Ora, a expectativa é que a taxa de juros seja apenas aumentada no próximo mês de dezembro, não antes. E, portanto, eu creio que o que é que vai acontecer? Vão existir outros bancos centrais mundiais que se vão antecipar e vão ter de aumentar as taxas de juros. E a verdade é que, apesar de tudo, o mercado acabou por nos trazer aqui uma forte procura por parte do dólar. E isso acabou por ser patente em praticamente todos os ativos, aliás, até mais nas matérias-primas. Vimos o ouro, a prata e a platina a derreterem imenso. Mas creio que pelo menos até aqui à zona dos 1,17, acho que é muito provável que possamos vir testar o euro-dólar. Aliás, foi hoje a nossa análise diária durante a manhã, que era apostar aqui na queda do euro-dólar, com o breakout que houve aqui nos 1,18, aqui esta zona, dos 1,1870. Era uma grande zona de suporte, tinha sido quebrada, estava numa fase em que estava precisamente a ser corrigido, portanto, quebrou, retestou, movimento então impulsivo aqui a surgir. Eu creio que haja espaço para podermos corrigir, para podermos cair aqui com um bocado mais força. Se olharmos aqui, por exemplo, a 1 hora, não há divergência ainda sobre estes mínimos. Significa o quê? Significa que estes 2 mínimos, ao não mostrarem divergência, mostram potencial para que depois desta correção possa existir aqui mais mínimos. E por isso é que eu acredito que possamos ter este potencial para chegar até aqui abaixo, até à zona dos 1,17. Aquilo que eu acredito é que devemos vender estas subidas, ou seja, sempre que há uma subida, tentar nos posicionar a favor das quedas. E, por exemplo, colocar o stop loss aqui acima, se quiserem fazer um pequeno short, colocar o stop loss acima dos 1,1828, porque ele já negociando aqui, embora esteja abaixo ainda da zona dos 1,1870, dá lugar a que haja uma possível correção ou lateralização um bocado mais extensa. E nós aí não queremos estar com o dinheiro empatado, mais vale saltarmos fora e partimos para outra. Mas é tudo uma questão de vermos esta zona dos 1,1828 a ser respeitada e a podermos ver novos mínimos a ser feitos que nos levem até à zona dos 1,17. Se olharem aqui para o gráfico semanal do euro-dólar, vemos que quebrando esta pequena barreira de onde estamos agora, que é os 1,1738, eu digo é uma pequena barreira só porque foi aqui o máximo
em agosto de 2015. Há mais de 2 anos. Foi aqui uma zona de máximos, está agora a retestar. Não é uma grande zona de suporte, também não era uma grande zona de resistência. Aliás, mal tocou neste valor, acabou por ser logo quebrada em alta. Mas é normal que haja aqui uma pequena zona de suporte que nos possa fazer corrigir, que é o que está a acontecer. Mas à partida para levar aqui haja esta quebra. Depois vamos ver onde é que ficamos. Se nos 23,6% de Fibonacci toda a subida, ou se vimos aqui um bocado, ou bastante mais abaixo, até à zona dos 38,2%. E aí sim já estamos a falar de uma correção bastante mais forte. Mas acho que é importante olharmos aqui para o gráfico diário e percebermos que este canal ascendente, de onde andamos a negociar há já 4, 5 meses atrás, foi agora quebrado. E, portanto, que sendo isto quebrado, tendo os fundamentais a apontar para que o dólar possa ganhar mais força, a própria Yellen disse isso, que iria aumentar a taxa de juros de uma forma mais gradual, ou seja, o valor da moeda vai aumentar, então será de esperar aqui novamente o dólar a ganhar mais força. Reparem também que no gráfico diário não há qualquer tipo de divergência já neste movimento de queda, ou seja, a força relativa do preço continua a mostrar sinais de uma continuação das quedas e, portanto, é dessa forma que devemos ficar. Reparem também que podemos estar aqui perante uma situação de um possível heads and shoulders. Portanto, imaginem que ele corrige exatamente aqui à zona dos 1,17, que era a zona que eu referia, correção até aqui acima, formando aqui o segundo ombro. E aliás, reparem aqui numa situação, portanto, este seria o segundo ombro. Ora, isso significava o quê? Significava que esta subida era uma correção desta queda. Ora, se eu colocar aqui um Fibonacci desta queda, falamos de uma vinda até mais ou menos aqui aos 61,8% de Fibonacci de toda esta queda. Para depois, então, aí sim, podermos ter um potencial de voltar até aqui abaixo e aí quebrar, então, em baixa. Claro que isto é tudo futurologia, não podemos levar a sério isto, mas é apenas um possível cenário daquilo que pode vir a acontecer. Portanto, estejam preparados para isso. 1,17, correção, formação de um heads and shoulders e possível inversão com mais força. Portanto, lá está, não quer dizer que é isto que vai acontecer, não gosto de fazer futurologia, mas é possível, é um possível cenário que pode estar aqui a acontecer no euro-dólar. Olhando para outras moedas, euro-iene a ter a mesma situação, portanto, com o euro também a continuar a mostrar esta sua fraqueza. Aliás, reparem, eu aqui começava antes por continuar a falar dos dólares. Reparem, dólar-iene continua com esta sua tendência fortíssima de possível continuação altista. Reparem que depois nós tivemos aqui um breakout desta resistência, continuámos a subir com imensa força. Se eu colocar um Fibonacci de toda esta subida, vejo que testamos o 23,6% de Fibonacci. E onde é que está então o próximo target? Outra vez cá em cima, nesta grande zona de resistência. Até faço aqui mais uma situação, que é colocar, por exemplo, uma expansão de Fibonacci. Uma expansão de Fibonacci, tenho que mudar aqui a cor, senão não vemos nada. Uma expansão de Fibonacci para vermos onde é que eventualmente poderíamos ter aqui um target. E aqui dá-nos esta zona. Eu ia arriscar dizer que ia bater precisamente aqui nesta grande zona de resistência, mas o target até seria um valor mais acima. Portanto, se calhar a vinda até esta zona aqui acaba por ser um valor conservador. Portanto, isto para dizer-vos que se o dólar continuar com força, temos então também o dólar-iene com muito potencial para continuar a subir. Aqui tenham só atenção ao facto de termos o iene muito dependente daquilo que acontece aos índices, ou seja, por norma, quando os índices sobem, significa apetite pelo risco. O iene desvaloriza. Quando os índices caem, acontece o contrário. Portanto, o iene valoriza e traz o dólar-iene para baixo. Portanto, se continuarmos a ver os índices fortes, o dólar forte, então teríamos tudo para ver o dólar-iene novamente a testar esta grande zona aqui de resistência. Ora, Libra-dólar também, agora a Libra a corrigir e com o dólar mais uma vez a mostrar sinais de ficar forte, mesmo assim a travar um bocadinho aqui face à Libra, que a Libra tem sido uma moeda muito, muito forte. Aliás, é mesmo o próximo banco central a poder aumentar as taxas de juros, é um dos próximos. Eu há pouco dizia-vos que
os Estados Unidos, à partida, irão aumentar as taxas de juros em dezembro e que até lá é provável que outros bancos centrais se antecipem e aumentem a taxa de juros também. A Libra, ou neste caso a Inglaterra, é um desses bancos centrais que se pode antecipar. Daí que a Libra não tenha sofrido tanta desvalorização como outras moedas, como por exemplo o euro. Dólar franco também a mostrar aqui sinais de poder continuar a subir, embora aqui o dólar franco seja uma moeda, um par cambial que eu não aprecio muito. Ele tem estado a negociar sempre aqui neste range. Só se justifica comprar nos 0,9440, vender aqui nos 1,02. Portanto, até lá, enquanto não continuarmos dentro deste range não se justifica estarmos a negociar este ativo. Commodity Currencies, NZD dólar, esse é um dos que mais sofreu, um dos ativos que mais sofreu com esta valorização do dólar. Isto deve-se a uma situação. Lá está, esta questão também da antecipação dos bancos centrais. A Libra não caiu tanto porque é possível que o Banco Central aumente as taxas de juros. O NZD, pelo contrário. Houve eleições este fim de semana na Nova Zelândia e o Banco Central neozelandês, o Royal Bank of New Zealand, não vai atuar antes de que haja uma perspectiva a nível político daquilo que vão ser as medidas a tomar pelo novo governo. E, portanto, acabamos por não ter aqui um banco central neozelandês a ser reativo àquilo que hoje a Fed disse. E por isso, com o dólar a valorizar, é normal que o NZD tenha sido uma das moedas mais fracas. E, portanto, acabámos por ver aqui uma forte queda a ser formada. Aliás, nós já tínhamos sugerido aqui as vendas nestes 50%. Acabámos por vir aqui corrigir aos 61,8%, aliás, até mais. Mas continuamos a perspectivar aqui uma continuação das quedas. Eu acredito que a moeda neozelandesa vá continuar a perder força. Precisamente por causa disto, por causa desta indefinição a nível político e a nível depois do que é que o Banco Central poderia vir fazer, e com o dólar a poder aqui ganhar força finalmente, então teríamos tudo para ter o NZD a poder cair. Reparem que o gráfico semanal, nós também já tínhamos aqui falado na altura, portanto, com toda esta queda, correção aos 50%, tudo para poder cair, a contrariar um bocadinho aquilo que era o AUD. Portanto, o AUD estávamos à espera que ele viesse até aqui, não veio, e está agora também a corrigir, portanto, a cair com imensa força, tal como o NZD, e portanto aqui também a poder corrigir, quiçá outra vez até esta zona aqui azul. Vamos ver como é que estes pares evoluem. Dólar CAD também a subir, aqui a ser travada esta subida do dólar devido à evolução do preço do crudo, continua também lá em cima. E atenção que aqui, eu há pouco estava a ver o dólar CAD, e o dólar CAD veio travar esta sua subida, precisamente aqui, reparem, suporte a tornar-se agora resistência, então ele veio travar exatamente a subida neste valor, e embora ele tenha aqui uma divergência, o que pode significar uma correção de maior grau, aliás, significa que eu teria de colocar aqui um Fibonacci de toda esta queda, e portanto significaria que ele podia até vir até cá acima, até esta zona aqui de resistência, de zoom, 27,60 ou 27,50. Vamos ver também como é que o ativo evolui, vai depender muito também daquilo que o Banco Central, canadiano venha a fazer. Já agora, olhando aqui para o calendário económico, há pouco não vos mostrei, nós amanhã vamos ter Powell, que é o governador do Banco Central canadiano, a falar. Isto pode vir a ser muito importante, precisamente pelo aquilo que ele venha a dizer. E aqui reparem que há uma situação. Normalmente, o governador do banco canadiano fala a seguir aos inventários do crudo. Porque a seguir aos inventários do crudo, normalmente há sempre muita volatilidade, há muito movimento, há o CAD a moeda canadiana a ficar completamente vulnerável à volatilidade dos preços do crudo, e, portanto, o governador apenas fala depois para, talvez até manipular, não digo manipular, mas pelo menos acalmar um bocadinho a moeda, caso seja alvo de um movimento muito agressivo por parte do que acontece no crudo. Portanto, ele vai falar às 4h45, convém estar atentos amanhã, precisamente por causa desta sinalização em relação aos aumentos da taxa de juros, e aliás, que eu me recordo, eu até acho que foi o último Banco Central a aumentar as taxas de juros, foi mesmo o Canadá.
Depois, às 9 da noite, vamos ter decisão de taxa de juros na Nova Zelândia, também muitíssimo importante. E era precisamente por causa daquilo que eu vos referia. Portanto, com o NZD a poder aguardar um possível aumento de taxa de juros, que provavelmente não irá acontecer, o que poderemos aqui ter é o Banco Central precisamente a dizer vamos esperar, vamos ser mais conservadores, vamos ver o que é que podemos ou não podemos fazer também em consonância com a estratégia política do governo e, portanto, acho que vão ter aqui uma atuação bastante mais conservadora. Ora, isso poderá pesar da desvalorização da moeda e por isso é que eu creio que a NZD seja uma das moedas com probabilidade de ficar muito mais fraca. Já agora, também olha daqui para o resto da semana, quinta-feira, vamos ter Carney a falar, às 9h15, vamos ter PIB final nos Estados Unidos e depois, sexta-feira, um dia aqui mais calmo, portanto, apenas PIB no Canadá e à tarde Draghi e Carney a falarem, portanto, já depois da hora do almoço. Portanto, basicamente é isto, em termos de calendário económico, olhando para aquilo que foi a evolução hoje dos futuros. Reparem que o futuro que mais caiu foi o açúcar. E é um dos ativos que nós temos olhado aqui com particular atenção, é o açúcar, que tem estado numa tendência de queda brutal. Nós daqui a pouco já vamos ver como ele finalmente conseguiu então dar lugar a esta queda. Depois tivemos a platina, a prata e o ouro a caírem. Lá está, valorização do dólar, matérias-primas preciosas a caírem de uma forma tremenda, até porque os índices acabaram por estar estáveis. Aliás, se olharem para os índices, reparem que os únicos que estiveram aqui negativos foi o Dow Jones, ligeiramente, Eurostoxx também, SP500 também está a fechar aqui um bocadinho negativo. Nada de especial, até porque tivemos o Nasdaq a subir bastante, Brasil a subir bastante, Nikkei também a subir bastante, DAX a fechar positivo, a maior parte dos índices europeus também eles a fecharem positivos. E por isso acabamos por ter um dia de algum apetite pelo risco. O dólar a valorizar significa matérias-primas preciosas a caírem. Aliás, se virem, gold, ouro a perder mais de 1%, platina e prata a perderem 1,75%, de uma fortíssima queda. Ao nível das moedas, era aquilo que eu vos dizia, dólar a ser a grande moeda do dia de hoje, com uma valorização brutal, e a contrariar isso, o NZD a cair com bastante força. Portanto, muita antecipação também daquilo que pode acontecer na próxima, no dia de amanhã, neste caso, na próxima reunião de taxa de juros. Ora bem, olhando para índices, eu creio que não... pediu-me aqui para ver ainda o Euro-GBP. Portanto, Euro-GBP é um ativo que eu, sinceramente, não gosto muito, porque é um par sintético, depende muito daquilo que está a acontecer ao mesmo tempo no euro-dólar e na libra-dólar. Mas desde que tivemos este duplo topo, coincidiu com o facto da libra começar a ter uma valorização brutal e o euro começar a corrigir. Ora, tivemos então euro-libra com isto a cair bastante e, quiçá, poderemos mesmo vir aqui testar novamente a zona dos 0,83. Mas já está. É uma moeda que depende muito do que acontece nos outros... É um par que depende muito do que acontece nos outros pares. Portanto, é um par que se desequilibra... aliás, que se move com o desequilíbrio entre o euro-dólar e a libra-dólar. Ora, deixa eu ver se tenho aqui mais algum pedido ao nível do Forex. Creio que não. Bom, seguimos então aqui para os índices. Índices que continuam a mostrar muito pouca volatilidade. Reparem que o DAX, desde que teve esta subida mais forte em setembro, acaba por estar agora a lateralizar bastante. E estamos aqui ainda a negociar numa espécie de um canal. Reparem aqui mais ou menos nesta circunstância. Sempre a aguentar-se nestes valores, aqui sem conseguir ainda evoluir para além disto. E reparem que ele neste momento está a negociar aqui num range de 80 pontos. Aliás, eu até posso apagar isto e reparem, estamos a negociar aqui neste range, entre estes valores. Portanto, aqui neste range. Se olhar aqui a uma hora, vejo precisamente isso. Portanto, ora vem cá acima, vem cá abaixo, o mercado abre, dispara, corrige. O mercado abre, dispara, corrige. O mercado abre, dispara, corrige. Então, temos andado sempre neste registro já desde a semana passada. Vamos ver se iremos continuar desta forma, mas para já muito difícil negociar o DAX para já. Portanto, não temos aqui uma tendência definida.
A única coisa que conseguimos aqui ver é alguma divergência nestes máximos. Portanto, se eu unir aqui estes máximos, vejo que a força relativa do preço está em queda, o que significa que uma potencial correção poderia surgir. Portanto, essa correção, reparem que no mínimo dos mínimos, o próximo ponto era o 23,6% de Fibonacci, portanto, não se admirem de caso esta lateralização que está a ser formada seja quebrada em baixa, podermos mesmo vir aqui testar os 23,6% de Fibonacci. Veremos se é isto que irá acontecer. Mas de resto, a acontecer a mesma coisa em praticamente todos os índices. A FRA 40 também praticamente inegociável nesta fase. Eurostoxx também estão todos na mesma circunstância. Todos muito, muito laterais. O que é sempre chato para a negociação. Não se consegue apanhar aqui movimentos mais fortes e, portanto, convém sempre olhar para aqueles ranges que estão a ser formados e tentar negociar com base nisso. De resto, nada de especial aqui ao nível dos outros índices europeus também. Índice russo, fazer aqui um máximo com divergência a poder mostrar sinais de correção. Índice polaco também a ter vindo a esta resistência e iniciado aqui uma correção. Americanos também nesta situação, reparem, sempre com máximos maiores, sempre com divergência. Por exemplo, SP500, reparem que estamos também nesta situação, estamos a perder muita velocidade. E, aliás, isso é uma das razões também para termos o vol X a cair, da forma como está o índice de volatilidade do SP500, que acaba por estar a cair com imensa força e com isso acabamos por ver, então, muito pouca volatilidade no mercado. E neste caso acaba por ser isto, portanto, sempre a arranjarmos aqui um teto. Estamos a modos quase que a pedir aqui uma correção muito, muito agressiva para finalmente virmos para cima. O que acontece é que já estamos a negociar desta forma desde novembro. Se eu olhar aqui para o gráfico diário, eu vejo que já estamos aqui sempre a mostrar divergências nas subidas, já desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado, desde o que Trump foi eleito. A verdade é que mesmo com todas estas divergências, nunca temos uma correção agressiva. O que me leva a pensar que, quer dizer, se até agora não houve a correção, quando é que a vamos ter? Que sinais é que poderemos ter para ter essa correção? Enquanto não tivermos aqui sinais mais claros, principalmente a nível económico, eu acho que não faz para já sentido estarmos aqui com teorias do caos, de que vamos ter aqui uma correção brutal. Acho que não vale a pena. Acho que mais vale ir seguir aquilo que o vento do mercado nos mostra, e esse vento indica-nos para cima, e portanto aqui nas correções é procurar comprar. Pelo menos enquanto não houver nenhuma indicação que realmente as coisas estão muito más e que a economia merece essa mesma correção. Portanto, eu não acredito que ainda estejamos nessa fase. Não quer dizer que daqui a 6, 7, 12 meses possa existir essa correção, mas para já a única coisa que temos de ter cuidado é não comprar nos topos e esperar por correções. Reparem que o SP500 está igual ao Nasdaq a nível destes topos a serem formados. O Nasdaq aqui encontrar uma correção um bocadinho maior, portanto, a dar lugar também a um ponto onde provavelmente até podemos comprar a um melhor preço. E Dow Jones também, exatamente a mesma perspectiva. Reparem, resistência ascendente aqui também a formar um topo. Divergência mais uma vez, divergência nestes máximos. Quando é que iremos ter então esta correção? Essa é que é a grande questão. Russell 2000, exatamente a mesma situação também. Aliás, o Russell 2000 indica-nos aqui um excelente ponto de compra nos 1345. Fazer aqui um máximo histórico outra vez, a atingir esta grande resistência ascendente. E, portanto, todos os índices americanos iguaizinhos, todos neste momento num topo, à exceção se calhar aqui do Nasdaq, que corrigiu já com um bocado mais força, mas de resto muito difícil para já perceber o que é que vai acontecer, se vamos ter uma correção gigante ou se vamos continuar neste registro, e aí a única coisa que nos temos de preocupar é em não comprar nos topos e ir fazendo vários trades, ou seja, não deixar correr as posições, mas ir abrindo, ir fechando e tentando encaixar ganhos. Ora, índice brasileiro. Estamos em máximos históricos no índice brasileiro. Reparem aqui o gráfico mensal. Aqui a nível de semanal, reparem como estamos a corrigir até à resistência quebrada. E estamos, portanto, aqui numa zona onde se pode tornar interessante voltarmos a comprar índice brasileiro. Então, ele quebrou a grande resistência, está agora a retestar
para tornar essa resistência um suporte. E, portanto, muita atenção para poderem entrar aqui compradores no índice brasileiro. Pode estar aqui num ponto muito, muito interessante para podermos finalmente comprá-lo. Índice mexicano, nada para já dizer. China e Hong Kong também nada de especial, portanto também aqui a corrigirmos. Índice do Japão, Nikkei, também muito semelhante aos índices americanos, também a formar constantemente estes máximos, sempre com divergências, sempre sem termos aqui uma tendência mais definida. Índice australiano, também completamente aqui parado o índice australiano. Este ainda é pior que todos os outros. Reparem onde é que o índice australiano está. Desde maio que andamos neste range, que não sai do mesmo sítio, não sai nem... Quer dizer, é impossível negociar este índice australiano. Kospi, esta era uma das nossas preferências já nas últimas semanas. Portanto, ele quando fez este duplo fundo nos 38.2 disparou em alta, está agora a corrigir ligeiramente. Eu acredito que ele ainda possa fazer um máximo histórico novamente. Portanto, muita atenção para continuarem aqui compradores em índice sul-coreano. Ora, olhando aqui para as matérias-primas, começando aqui por falar do ouro. Portanto, eu há pouco tinha-vos dito que o ouro, a prata e a platina tinham sido dos ativos que mais perderam força durante o dia de hoje, por causa, precisamente, da valorização que o dólar teve. Ora, ouro, então, praticamente... Portanto, o ouro teve aqui uma queda muito forte. Reparem que se eu colocar aqui um Fibonacci desta queda... Reparem que ele vai exatamente aqui aos 38.2, de onde inicia então a sua queda mais agressiva. Eu acredito que nós no ouro possamos aqui ter uma correção mais forte, portanto, acompanhando aquilo que está a acontecer ao euro-dólar. E significa que aí iríamos corrigir. Então eu teria de colocar um Fibonacci desta subida. Nós já aguentámos os 38.2, estamos a querer quebrá-los em baixa e, portanto, pelo menos até este nível eu acho que ele é alcançável. Aqui a zona dos 1.280 dólares. Muita atenção a essa correção. Se eu olhar também para a prata e para a platina, reparem, prata já num movimento de continuação impulsiva brutal, sem divergências nas quedas. Platina também já tínhamos alertado para a platina quando tivemos a quebra em baixa deste suporte. Desde então caímos com imensa força. Movimento muito, muito impulsivo, contudo para vir outra vez à zona dos 887, que seria então mais um toque nesta zona crítica. Portanto, temos tudo para poder continuar a cair nestes três metais. Eu inclinar-me-ia mais até para a platina. Portanto, se quiserem estar mais expostos, exponham-se mais até à platina. Ora, metais industriais. Chamo aqui a atenção para principalmente dois. Um é um alumínio, que também já tínhamos feito a sugestão na análise diária há umas semanas atrás. Portanto, ele continua a aguentar nesta grande zona de resistência. Nunca consegue fechar velas acima dessa zona. E esta semana, já com uma semana de queda, depois da semana passada ter sido uma semana de correção em alta, já estamos outra vez aqui a iniciar um possível processo de queda. E eu acredito que vamos ter aqui uma correção mais forte em queda deste alumínio. O outro ativo é o zinco, que também já tínhamos falado sobre isto. Portanto, o zinco quebrou este triplo topo, retestou como suporte e tem tudo agora para iniciar novamente aqui uma subida mais agressiva. De referir que o zinco, a continuar esta subida, reparem onde é que pode vir parar. Portanto, eu diria que é difícil encontrarmos zonas de resistência, mas eu diria que talvez até aqui esta zona, pelo menos, dos 3.300, mais ou menos, possa ser alcançável. De resto, níquel, nada de especial. Cobre, também nada de especial. Embora o cobre esteja a iniciar finalmente aqui um processo de queda. Já está abaixo dos 38.2 outra vez, mas eu ficaria mais inclinado em negociar tanto o alumínio para baixo como o zinco para cima. Energia, o gás natural continua a cair. Portanto, embora muito lateral desde o início do ano, praticamente, depois desta queda, acabámos por nunca sair aqui desta zona, mas a dar aqui sinal de uma possível queda. Crudo muito forte, é o que também tem feito aqui a moeda canadiana ganhar alguma força. Estamos neste momento na grande zona de resistência dele, que é ameaçar a sua quebra em alta. Quebrando este valor, apenas temos a zona dos 53,77,
para poder alcançar, ou então os máximos do ano, que foram logo feitos no início de 2007, que seria então aqui a zona dos 54 dólares e 40 cêntimos. Vamos ver como é que evolui o crudo. Para já, muita pressão altista para o preço desta matéria-prima. Soft commodities. Começando aqui por olhar para o café. Também tinha sido uma sugestão da análise diária nas últimas semanas. Portanto, na altura até tínhamos falado... Primeiro tínhamos falado aqui sobre as compras, neste 61.8 de toda esta subida. Ele aqui a disparar de uma forma muito, muito impulsiva. Depois falámos aqui novamente nas compras neste 61.8, ao qual ele não conseguiu aguentar e acabou por cair. Depois disto, apenas poderíamos ter um ponto para compras, seria na zona mais ou menos entre os 130 e 131, portanto neste suporte ascendente que aqui tínhamos, acabou ainda por não ir a este valor. Vamos ver se conseguirá testar esta zona para aí sim voltarmos a comprar. Para já, acaba por estar um bocadinho mais imprevisível o café, embora eu pessoalmente acredito que tínhamos espaço para perspectivar aqui uma subida, ou seja, há mais potencial de subida do que propriamente para quedas. Trigo a lateralizar, sem nada de especial aqui a acontecer. Corn, continuamos a apontar aqui para as quedas, portanto também já tínhamos visto o corn já há algumas semanas atrás, portanto na altura quando estávamos aqui nestes 38.2. Ele ainda não conseguiu explodir em baixa. Vamos ver quando é que irá conseguir fazê-lo. Para já, aquilo que está a acontecer é novamente uma vinda até próximo destes 38.2, onde nos podemos posicionar outra vez. É uma nova oportunidade para quem não entrou poder aqui entrar e, portanto, estar outra vez a favor aqui de uma possível queda para o milho. Soja, para já também não me parece que haja aqui nada de especial, portanto, também não há aqui nada para nos mantermos ainda atentos. Açúcar, este sim é que está a cair então de uma forma muito, muito agressiva. Nós temos vindo sempre a alertar aí, aliás, aí até, daí também todas estas setinhas aqui vermelhas, onde temos vindo a apontar aqui para as quedas. Já tínhamos apontado nas últimas 2 semanas 2 pontos de short outra vez. Aqui ele subiu um bocadinho mais, outro novamente aqui nesta zona, que foi há praticamente 2 semanas atrás. Desde então finalmente a cair, portanto ele está aqui num triângulo de consolidação. Veio à resistência do triângulo, dirige-se agora até ao suporte do triângulo, até à zona dos 13 dólares. Eu acredito, inclusivamente, que até vamos ver aqui uma quebra em baixa deste triângulo e fazer um novo mínimo. Muita atenção ao açúcar. Se têm curtos, mantenham esses curtos. Vão reforçando estes curtos, porque tem sido uma das maiores tendências destes últimos 12 meses. Já caímos praticamente 50% neste ativo. Algodão ainda a aguentar-se acima dos 66 dólares, entre os 66 e os 67 dólares. É um excelente ponto de compra para o algodão. Vamos ver se ele volta até estes valores e nos mostra mais uma oportunidade para entrar compradores. Cacau a cair, portanto também tinha sido uma das nossas últimas sugestões na análise diária, portanto o short aqui pelo facto de estarmos muito semelhantes ao açúcar. Reparem que também estamos neste triângulo. É uma situação muito semelhante. Triângulo a ser formado, toque na resistência do triângulo e queda. Muita atenção aqui ao cacau, porque se ele por acaso quebra este suporte ascendente, então tem tudo para voltar até cá abaixo ao suporte do maior triângulo dele. De resto, Vol X completamente parado. Não há volatilidade nos índices americanos para já, infelizmente. Daí Vol X aqui extremamente parado e... infelizmente parece que durante mais alguns tempos vai continuar desta forma. Isto é que eu acho estranho quando as pessoas dizem que os mercados estão muito voláteis, isto está muito volátil, isto é muito perigoso. Perigoso é o mercado assim parado. Isto é que é perigoso porque não nos mostra aqui nenhum tipo de oportunidade para podermos entrar. Portanto, lembrem-se disso, o importante é sempre haver volatilidade. Ora, pedem-me aqui para ver novamente o índice polaco. Portanto, eu tinha referido que no índice polaco nesta resistência era normal termos uma correção. Vamos ver se ele outra vez aqui nesta zona de suporte dos 2.410 podemos ver mais uma fonte de procura para este ativo, mas depois deste toque aqui é normal que ele agora entre numa fase também de maior lateralização. Ora bem, chegamos então neste caso ao fim do nosso seminário. Agradeço imenso então a vossa participação. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Da minha parte é então tudo. Desejo-vos a todos uma continuação de uma ótima noite, bons negócios
E até amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Scalping Session. Bons negócios, boa noite.